Cruzeiro campeão. Tá anotado. Esse é o palpite. 1-1 no tempo normal e nos pênaltis 6-5 pro Cruzeiro com o Cássio. Podendo ser vilão, vira herói no final e o Cruzeiro é campeão pela primeira vez no Sul-Americano. Por favor. A escalação, no caso, né? Só tô vendo o Cruzeiro aqui. Vou lançar aí, ó, tá aqui, a última escalação que o Fernando Diniz testou foi Cássio, William, João Marcelo, Vidal e Marlon, Lucas Romero, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge. Ou seja, no seu prospecto aí, no seu prognóstico, o Zé Evaldo vai lá bater. Ele vai entrar. Só que ele não tá de titular, ou seja, ele vai entrar. Ele vai entrar, porque o Cruzeiro vai se fechar. Último lance, toma gol contra. E o Cruzeiro fecha ele de 5. Entendeu? Que eu tô pensando no futuro. Lembrando que o Cruzeiro tá em Luquém nesse exato momento, né? Chegou na própria quarta-feira, depois do jogo contra o Corinthians, e o Cruzeiro já tá lá se preparando. Fez 3 treinos, se eu não me engano. É isso aí, são 3 treinos na quarta-feira, na quinta e na sexta, hoje e amanhã. Tem o jogo e a finalização. O Fernando Diniz já finalizou a preparação pro jogo. Perfeito. Então tá a escalação do Cruzeiro, uma escalação aí que acho que não fugiu muito do padrão que ele já vinha colocando nos times titulares dele nos jogos mais importantes aí do Cruzeiro nas últimas partidas. Então é basicamente a mesma equipe de sempre aí, sem nenhuma grande novidade assim na equipe do Fernando Diniz. Não, o Lucas Romero foi titular também boa parte, professor. Então acho que não. Tem o Barreal fora, que realmente é um jogador muito importante, mas também convive com muitas lesões, então é um jogador que o Cruzeiro sempre tinha ele, mas também perdia, então teve que saber jogar sem o Barreal, mas de fato é uma peça importante fora do time titular, mas acho que não é um time tão diferente assim do que o Cruzeiro já vinha praticando ali com o Fernando Diniz. Então tá aí, a produção colocou aí muito bem aí na tela a provável escalação da final, o time de Fernando Diniz para a final, e agora aproveitando o gancho de times, né, da final, vamos fazer agora o famoso X1 aqui para definirmos aí qual é o melhor equipe entre os dois times, né, da final. X1 da seleção, como a produção colocou muito bem, X1 seleção da final. Cruzeiro, X Racing, vamos definir aí qual é o melhor time possível para essa final. Vamos pegar tanto o elenco do Cruzeiro, tanto o elenco do Racing, e vamos aqui dividir para saber quem é melhor. Quem tem um goleiro melhor? O Cruzeiro ou o Racing? Quem tem um lateral direito melhor? O Cruzeiro ou o Racing? A gente vai ver isso agora, a produção já colocou aí na tela aí as duas equipes, as duas escalações, os dois treinadores. Então a gente vai definir agora, começando, acho que pelo início, né? Pelo gol. De um lado temos, né, o goleiro Cássio. Pelo lado do Cruzeiro e pelo lado do Racing, o goleiro Arias, um goleiro que, né, histórico aí da equipe do Racing, tem um bom retrospecto, né, um cara que longevo aí na equipe do Racing. Então, começar pelos dois, né? Cássio versus Arias. Miguel de Paula, começando com você. Cara, vamos lá. Eu sou mais Cássio. O Arias é um goleiro bom, eu admito. A gente já vê o Arias já tem muito tempo no Racing. O Flamengo já enfrentou, inclusive, o Arias, né? Quando foi eliminado aqui no Maracanã pelos pênaltis. O Arias pegou o pênalti, inclusive. Mas no exato momento, cara, eu prefiro o Cássio pela elasticidade e pela presença que ele tem. O Arias, para mim, é um cara que é decisivo, obviamente. E, ao meu ver, ele é um cara um pouco mais capitão do time. O Cássio já nem tanto. O Cássio já compra um papel mais que é dele mesmo, ok? Não é mais pelo coletivo, não. Eu prefiro o Cássio. Tá aí o primeiro voto aí para o goleiro Cássio. Johnny Chavão, você, o repórter sabichão, muitas vezes chamado assim, agora apelidado carinhosamente por todos, de Sensei. Qual o seu voto? Vai de Cássio ou vai de Arias? Eu vou de Cássio também. Eu prefiro muito mais o goleiro Cássio. Eu acho ele mais... o Miguel falou da elasticidade, mas eu vou mais um pouco além. Eu vou na questão da longevidade e dos anos também que ele ficou assim na primeira prateleira dos goleiros do futebol brasileiro. Então eu prefiro o Cássio. Tá, então o goleiro Cássio eleito. O meu voto também, acho que, né, acompanhar o relator aí, todo mundo falou.
Cássio também é meu voto, então Cássio aí, produção, pode colocar ali o Cássio como o melhor goleiro da final possível. Cássio é o nome dele. E agora vamos para a lateral direita. E aí a produção vai colocando o Cássio, gigantesco Cássio na tela. Cássio! E agora sim, vamos para a lateral direita, que, né, vamos com ele. William do Cruzeiro contra Martirena do Racing. Começando dessa vez com Johnny Chavão. Para você, quem é o lateral direito titular dessa grande final? Eu acho que eu vou de William. Vou dar esse voto de confiança para o William, porque ele é um dos destaques, né, da equipe do Cruzeiro, né? Vem num bom ano, apesar dessa agora essa sequência ruim do Cruzeiro. Ele vem num bom ano, num ano de reconstrução, vamos dizer assim, do Clube Mineiro. Então tá aí, Johnny Chavão votando aí em William, o lateral brasileiro que há pouco tempo estava na seleção, teve aí agora uma declínio aí na sua fase, né? Agora tá num momento mais abaixo, mas ainda assim é voto de Johnny Chavão. E você, Miguel de Paula? Como relator, eu vou com o William também. O William é um cara que mais regularidade, ataca mais os espaços, cruza muito bem, né? Cara, é impressionante como ele... A precisão dele de cruzamentos é regular, sabe? Pouco erra cruzamentos, é um cara mais ofensivo, mais de apoio. Assim, pro time do Cruzeiro, ele é muito mais importante do que o Martirena pro Racing. Né? O Racing tem um pouco mais na questão do Martirena, ele segura um pouco mais o Martirena e deixa o Salas flutuando um pouco mais. Eu prefiro o William. O William, inclusive, é um lateral artilheiro, né? Chuta muito bem de fora da área, finaliza muito bem. Eu vou com o William. Tá, então um voto aí para o William, né? O segundo voto aí da bancada. Então, para fechar o meu voto, eu também, a produção falou antes, né, que não tinha como o William ganhar, né? Tinha que ser ali o Martirena do Racing. Eu falei, e eu não vou deixar. E nem precisei deixar, né? William, eleito lateral direito da final aí. Então, tá aí, até o momento, a equipe com Cássio e William. Vamos agora para a zaga. Vamos aí pelo lado do Cruzeiro, com ele, Lucas Vilau. Ou, esse risinho do Miguel de Paula me pegou um pouquinho. Vidalba. É um Vilauba para os brasileiros. E também, do lado do Racing, Agostinho Garcia Basso, o nome completo. Tudo bem, não precisa lembrar disso não. Miguel de Paula. Uhum. Pode falar. O Garcia foi campeão, exatamente, que falou em cima do Flamengo, na Recopa do Sul-Americana de 2023. Também foi campeão com o Independente Del Valle contra o São Paulo, também na Sul-Americana, né? Cara, eu assim vou continuar no Cruzeiro. Eu gosto muito do Vidalba, um cara que sai muito bem pro jogo, bom passe, é um pouco mais jogador do que o próprio Garcia. Apesar de... Deixa eu só comparar aqui um negócio, porque eu acho que é exatamente isso que eu tô pensando. O Garcia é muito mais velho do que o Vidalba. O Vidalba tem 30 anos, não é nem muito, né? Mas é mais jovem o Vidalba, e o Basso tem 32. É um cara mais de velocidade em comparação ao cara do Racing. Então eu vou com o Vidalba pela importância dele para... Com certeza a gente já viu que o Fernando Diniz faz muita série de jogo com os zagueiros, né? E com um passe mais curto, né? Mais triangulado. Eu vou com o Vidalba por conta do esquema tático do Cruzeiro, que depende muito mais dele, né? A gente já viu que o Cruzeiro com certeza vai usar os zagueiros para fazer a construção de jogo. Então tá aí o primeiro voto, mais um voto pro Cruzeiro, de Miguel de Paula. E agora Johnny Chavão. Acompanha o relator ou vai ser diferente? Não acompanho, eu vou de Vilauba também, porque eu acho que para toda a estrutura defensiva do Cruzeiro, eu acho que os 4 jogadores, né, da parte defensiva do Cruzeiro, eles estão num ano bom, né, apesar dessa fase negativa. Tanto o Marlon quanto o João Marcelo, o Vilauba e o William, eles vêm num bom ano. Eles vêm sendo destaque, muitas rodadas no Campeonato Brasileiro foram destaques, e também nos momentos que o Cruzeiro mais precisou, nas classificações contra o Boca Juniors e o Lanús, agora recentemente na semifinal. Eu acho que eles fizeram muito bem o trabalho, né, de segurar o jogo, e conseguiu, porque o Cruzeiro venceu de 1-0 fora de casa e foi um grande resultado. Então eu vou de Vilauba também. Então tá aí. Mais e também tem uma outra questão que eu acho que é importante só destacar na defesa do Racing,
é que por mais que eles ganhem, eles sempre vão sofrer gols, porque eles vão, por exemplo, eles atacam e acabam deixando espaços para o contra-ataque das equipes. Foi assim contra o Corinthians, mas o Corinthians não conseguiu ser tão competente a ponto de sair com a classificação. E tinha sido assim contra o Atlético Paranaense também, só que contra o Atlético Paranaense já foi aquela coisa de tomar uma goleada e acabou dando certo essa tática, né, da equipe argentina. O Jantas, só para ressaltar, o Martirenha, né, é um cara que é contido pouco porque o Salas fica lá mais na frente flutuando. E acaba que quando o Martirenha sobe, os dois ficam confundindo o mesmo espaço, né? Ficam colidindo com o mesmo espaço. E acaba que sai atrapalhado como acontece o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. E isso é um dos defeitos, né? O Cruzeiro já tinha que analisar isso, né? Trazer isso para o seu estudo de jogo e ver que isso aí pode ser um dos caminhos para o Cruzeiro abrir o placar na partida. Então tá aí. Eu vou também acompanhar o relator Pidjalba aí do Cruzeiro, também vai ser ali, vai fechar ali, basicamente ali, a trinca ali de defensores do Cruzeiro, sem contar o goleiro Cássio. E então, mais uma opção aí do Cruzeiro aí, que a nossa produção vai colocar ali agora. Tá ali, a defesa tá basicamente Cruzeiro, tá basicamente toda Cruzeiro, né? Só falta agora o lateral esquerdo, que vai ser ali um bom duelo ali entre... Verdade. Viajei. Acelerei o processo. João Marcelo contra o zagueiro também do Racing, o de Cesare. De Cesare. Beleza, obrigado, produção. De Cesare, do Racing, para vocês, Johnny Chavão, na verdade, para você, Johnny Chavão. Qual é o melhor zagueiro para essa final? Eu vou de João Marcelo. Eu acho que, como eu já vim falando, a estrutura defensiva do Cruzeiro me parece melhor do que a do Racing. Apesar de ser um bom duelo, claro, o de Cesare contra o João Marcelo, eu vou no zagueiro brasileiro. Perfeito. Então tá aí o voto de Johnny Chavão. Miguel de Paula. Dessa vez eu vou de Racing. Vou com os jovens zagueiros de 22 anos, de Cesare. Cara, ele é um cara em constante evolução, né? Porque ele realmente é um menino, acabou de sair da base. E ele tem um muito bom posicionamento, cara. Eu vi as estatísticas dele agora há pouco, né? É um cara que tem uma média assim, de nota muito boa, tem sempre 7, 6,95 por aí. E tem muitos desarmes também. Inclusive, ele foi peça importante no jogo contra o Vélez Sarsfield, na vitória do... no caso, é porque o Racing perdeu, no caso, pro Vélez Sarsfield, mas o Di Cesare fez uma partida excelente. E, assim, é um cara que promete muito mais. Eu vou muito mais na onda no Di Cesare do que do João Marcelo, que é um cara que tem falhas, assim, constantes, né? Não um jogador ruim, tem que ser claro, mas é um cara que ainda tá muito cru. Tá aí, então, a posição de Miguel de Paula, ele... O Marcelo tem 24 anos, né, gente? Só então, deixar claro. Isso que eu ia falar, né? São dois zagueiros muito jovens, então, né, um com 24 anos, que é, no caso, o João Marcelo do Cruzeiro, e o Di Cesare com 22 anos, então é uma dupla ali de zagueiros jovens, mas eu, dessa vez, vou continuar com o meu Cruzeirão cabuloso, João Marcelo, que é um bom zagueiro, estava no Porto há pouco tempo, lá na Europa, veio pro Cruzeiro, conseguiu ajustar, muito antes do Cruzeiro ser essa equipe um pouco mais forte, ele já estava conseguindo ajustar, trazer uma segurança bem melhor ali para a defesa do Cruzeiro. Então meu voto vai de João Marcelo para fechar ali a dupla de zaga. E agora, lateral esquerdo, Marlon contra Gabriel Rojas, da equipe do Racing. Para você, Miguel de Paula. Rojas. Vou começar agora a colocar alguns jogadores do Cruzeiro não, do Racing. Cara, Gabriel Rojas é um cara que jogou no Peñarol, né? A gente viu aqui na pré-transmissão, né? Enquanto o Marlon é um cara que é bem inconstante, né, cara? É irregular, passou uma fase no Fluminense inicial boa, mas depois caiu muito de rendimento. Um cara que veio do Criciúma, da base do Criciúma, se eu não me engano. E é um cara também muito ofensivo, mas deixa muitos espaços. Eu acho que é um cara que não entende a responsabilidade do lateral, da característica que ele é. Então, assim, é um cara que deixa muito a desejar na defesa. Acho que é talvez uma das partes negativas do Marlon, né? Ele tem uma experiência europeia também, né? Jogou no Trabzonspor.
mas ainda vejo o Gonzalo Rojas, o Gabriel Rojas, mais à frente do Marlon. Perfeito, então tá aí o primeiro voto de Miguel de Paula para Rojas. Johnny Chavão, e você, amigo? Então, eu acho que assim, é uma disputa um pouco parelha, apesar do Marlon estar num mau momento, vamos dizer assim. Ele vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas como bem o Miguel falou, ele tem algumas inconstâncias. Assim, foi assim no Fluminense, foi assim no Trabzonspor e até mesmo no Criciúma, onde foi revelado. Então, por isso eu vou de Rojas, que está no momento melhor com o time do Racing. E também tem destaque nos últimos jogos, também tem gol, pelo menos um gol marcado, então. E foi um dos melhores, né? Pelo que eu tô vendo aqui, um dos melhores da equipe argentina. Então, nesses últimos 5 jogos. Então, eu vou no lateral argentino. Perfeito, então, mais um voto por Rojas, ele que já vai ali compor a seleção. Eu também acompanho todos eles. O Rojas também, para mim, está numa fase melhor. O Marlon, na temporada passada, ele realmente era um dos melhores laterais do Brasil, né? Atuando em solo brasileiro. Decaiu esse ano, realmente ele está bem abaixo. Não faz um bom campeonato, nem uma boa temporada assim como fez na temporada passada, mas também acompanho aí, como falou muito bem, Johnny Chavão e Miguel de Paula. Rojas, para mim, é o melhor lateral esquerdo para essa final. Agora, partindo para o meio de campo, a produção estava conversando comigo ali em como a gente escalaria esse Cruzeiro, se seria num 4-4-2 ou num 4-3-3 ali ou num 4-2-2-2 com o Matheus Henrique ali sendo um cara mais aberto pelo lado esquerdo, ou talvez até ele centralizado e jogava o Matheus Pereira para o lado esquerdo. Acho que o melhor seria um 4-3-3, né, com o Matheus Henrique sendo esse terceiro meio-campista. Né? Pois é, eu também acredito nisso, mas eu também vejo o Gabriel Veron fazer uma dupla de ataque com o Caio Jorge. E eu acho que ele vai deixar um pouco aberto. Eu acho que ele vai deixar um pouco aberto o Matheus Pereira, por um lado, se não me engano, pela esquerda, e pela direita ele vai colocar o Matheus Henrique. Ou ao contrário, acho que foi o Matheus Henrique foi para a esquerda e o Matheus Pereira pela direita. Uhum. Jogo assim contra o Flamengo, que eu lembro dele jogou, o Matheus Henrique jogou muito bem nesse jogo. Eu apostei no 4-4-2 na realidade, 4-4-2. Né? Pelo meio, acho que ficaria o Wallace e o Lucas Romero. Embora eu preferia o Lucas Silva no lugar do Lucas Romero. Eu acho que o Lucas Silva é um cara que pode ajudar bastante o Cruzeiro na questão do chute de fora da área. O Racing é um time que deixa muitos espaços para o chute da intermediária, né? O Atlético Paranaense já sofreu isso, o Corinthians conseguiu se beneficiar disso também no jogo lá em Itaquera. E eu acho que isso seria muito importante, né? Mas eu acho que o Diniz vai preferir a série de bola, né? E o combate também. Uhum. O Carlos Romero é um jogador meio misto nesse sentido, não é um cara que dá o combate, mas também é um cara que serve para ser o primeiro passador. Eu acho que ele vai nessa cartada dele aí. Então tá aí, então, como pensa ali Fernando Diniz, pelo menos nos últimos jogos, né? Foi com esse formato, foi com essa escalação aí, que agora tá na tela, que a produção ali já conseguiu ajeitar rapidamente ali o campinho ali de como vai estar a equipe do Cruzeiro. Então vamos começar com os duelos dos primeiros volantes ali. Wallace pelo lado do Cruzeiro e Sosa pelo lado do Racing. Isso é difícil, hein? Um bom duelo. Cara, o Sosa é muito bom jogador. São dois bons jogadores. O Wallace aí que sempre esteve no radar de vários clubes brasileiros para voltar, acabou vindo para o Cruzeiro. O Sosa que vem numa fase muito boa, é um muito bom jogador. E agora joga essa bomba no colo de Johnny Chavão. Para você, Johnny Chavão, quem será o volantão, o cão de guarda dessa final? Então, eu acho que vai ser o Sosa. Eu até coloquei ele como um dos possíveis candidatos a fazer o gol, e ele é um dos destaques da equipe do Racing. Então, eu acho o Sosa melhor, ele é um destaque da equipe do Racing. Vem jogando muito bem. E o Wallace, por outro lado, também joga bem, mas não tem a regularidade que o Sosa vem tendo. Então, eu vou de Sosa. Perfeito, então aí, primeiro voto de Johnny Chavão no Sosa. Miguel de Paula, um bom duelo, e quem vai ser escolhido por você? Pela regularidade Sosa. Porque o Wallace é um cara muito bom jogador, mas ainda assim tem seus altos e baixos. O Sosa é um cara que é muito importante para o esquema tático do Racing. Ele fica ali pelo meio, né? Ele é o organizador das jogadas, né? Ele sempre serve como construtor, né? Ele não é o meio armador, ele sim o construtor, o cara que está na base de tudo ali.
ao meu ver, é um cara que também é mais regular, né? Você vê que ele tem uma média assim, de jogos que tem ali uma nota 7, 8,5, por aí. E é, sim, pra mim, talvez um dos favoritos a melhor jogador da competição, tá? Então tá aí o primeiro não, o segundo voto aí do Miguel de Paula, né? Fechando ali com o Sousa, eu também acompanho. O Sousa realmente tá numa boa fase. O Wallace, que é titular, trouxe ali uma segurança, um bom volante ali para o Cruzeiro, mas o momento pede Sousa, então o Sousa vai ser escalado ali, o segundo jogador ali do Racing para essa final que a gente está fazendo, a melhor escalação possível para a final dos dois times. Então aí o Sousa ganhou do Wallace, o volante da equipe cruzeirense. Agora, indo para a próxima, vamos agora com ele, pelo lado do Cruzeiro, o Lucas Romero, né? O argentino Lucas Romero aí, do Cruzeiro, contra o camisa 32 da equipe do Racing, o Almendra. Bom duelo ali também no meio de campo. E para você, Miguel de Paula, quem é a melhor opção? Cara, vou de novo de Racing, cara. O Lucas Romero é o capitão da equipe, né? O capitão do Cruzeiro. Mas ao meu ver, cara, é inacreditável, porque o Lucas Romero, assim, as 4 temporadas atrás, ele seria muito melhor do que o Almendra. Porque ele é um cara que é muito versátil, que jogou de lateral direito algumas vezes. Mas hoje, quando ele voltou ao Cruzeiro, ele não conseguiu ter o mesmo rendimento de que quando ele teve a primeira passagem. Em contrapartida, o Almendra é um cara já mais regular, é um cara já mais de ofensividade, é um cara que já fez gol nessa Copa Sul-Americana também. Tem, se eu não me engano, eu vou até puxar os números deles aqui. Aqui, ele tem 2 gols e 2 assistências nessa campanha do Racing na Copa Sul-Americana. E ele cria bastante chance de gol. É um cara muito presente no ataque. E eu acho que ele, nesse esquema tático, eu acho que ele é o meio armador mesmo, né? Ele aparece até no esquema tático, né? Se a gente pegar aqui, ele tá pela esquerda, né? Mas ao meu ver, ele vai ficar atuando ali pelo centro. E o Sousa um pouquinho mais atrás. E ao meu ver, eu acho que ele vai ser uma peça muito mais importante pro Racing do que o Romero pro Cruzeiro. Então tá aí, voto de Miguel de Paula em Almendra, aí da equipe do Racing. Johnny Chavão, e você? Então, o Lucas Romero, ele é um destaque da equipe do Cruzeiro, ele é o capitão da equipe, ele ficou alguns anos fora, voltou pro Cruzeiro, ele saiu do Cruzeiro em 2019, foi pro Independente, depois foi pro León do México, aí ele volta pro Cruzeiro num momento de reconstrução da equipe mineira, e ele, quando saiu, o Cruzeiro ainda não tinha sido rebaixado, o último jogo tinha sido contra o River, em aquele 0-0, onde o River passa para as quartas de final nos pênaltis. Aí desde então ele saiu do Cruzeiro, naquele começo, enfim, aquele ostracismo que o Cruzeiro viveu, e ele volta para o Cruzeiro para, enfim, reconstruir a equipe. É um destaque, porém vou de Almendra, porque nos últimos jogos e na competição sul-americana ele é um destaque, ele tem 2 gols e 2 gols importantes. Ele tem um dos gols na goleada. Na verdade, os 2 gols são em goleadas. Um é contra o Aspato, nas oitavas, e o outro contra o Atlético Paranaense, nas quartas. E não gol qualquer não, um golaço. Belo. É um golaço. Ainda tem essa característica, um golaço. Então amanhã, sei lá, se precisar de uma jogada para tirar da cartola, ele vai fazer isso. Agora o Romero não, porque o Romero é um cara mais de marcação, de pensar, de marcação, de pensar a jogada. Ele não é esse jogador que vai tirar um gol da cartola e vai salvar o Cruzeiro e conquistar um título, enfim. Tá aí, então, o voto de Johnny Chavão aí em Almendra, ali, mais um jogador do Racing. Eu só acho que a comparação ficou meio... sim, não, é porque acho que fora de característica, né? Porque o Almendra é o cara mais de meia armação, né? Seria melhor com o Nardoni, que é o próximo. Que é o próximo, né? O Romero com o Nardoni. Se quiser trocar, mas... Cara, sabe por quê? Sabe por quê? Faz sentido. Não, no final das contas, vamos fechar o seguinte, para até acelerar o processo. Entre Romero e Matheus Henrique, e Nardoni e também Almendra, vocês escolheriam os 2 do Racing ou um do Racing e um do Cruzeiro? Eu vou ao contrário, Você iria de Matheus Henrique e Almendra ou iria de Romero e Romero e Almendra? E Almendra, cara. Você iria de Romero e Almendra?
Porque a comparação pra mim do Almendra não seria com o Matheus Henrique. O Matheus Henrique vai ficar pelo lado. O Matheus Pereira que fica mais centralizado, geralmente, né? Eu acho que é mais cabível o Matheus Pereira com o Almendra. E aí eu prefiro o Almendra também. Mas aí, entre o Romero e o Nardoni, eu prefiro o Romero. Tá. Prefiro o Romero. O cara mais de liderança, porque é o mesmo perfil, né? De jogador. Mas eu prefiro o Romero pela liderança, pelo capitão que ele é. E Romero e Almendra não. Nardoni, Johnny Chavão, você prefere o Romero ou o Nardoni? Aí já fica mais complicado. Mas eu vou de Nardoni. Você vai de Nardoni? Sim. Nardoni vai porque eu tenho um quê com o Romero. Eu realmente não sou muito fã do jogador Romero. Então vai vir um clubismo à parte. Então, Nardoni, da equipe do Racing, foi escolhido e já acelerando o processo entre Almendra e Matheus Pereira. Cara, eu já votei na Almendra. Porque se fosse 2 ou 3 meses atrás, eu iria de Matheus Pereira. Mas como ele caiu muito de rendimento nesse segundo turno do Brasileirão, e assim, deixou de ser peça fundamental do Cruzeiro, né? Acho que até algumas pessoas já reclamaram bastante dele, que ele sumiu e ele não tá conseguindo jogar. Eu acho que no esquema de Fernando Sanabria, ele deitou e rolou. No Diniz, não. A produção fala aqui no meu ouvido que faz mais sentido a gente comparar o Matheus Pereira com o Quinteiro. E o Henrique com o Almendra. Então, Não, pra mim não é não. Porque A gente pensando legal, é que é uma formação que destoa muito, né? Das duas equipes. O Cruzeiro tem 3 meio-campistas ali, que fazem a função mais ali de jogadores de primeiro, segundo volante, terceiro volante. E a equipe do Racing faz jogadores com 2 volantes e o Almendra, que é um cara mais cerebral da equipe. Uhum. Então, para pegar essa formação certinho vai ser complicado. Então vamos ser cruel com alguém. Alguém vai ter que sofrer. Não, sabe por quê? Porque o Quinteiro, pra mim, é um cara que está sempre com o atacante. O Adrian Martins. Né? Exatamente. Então, pra mim, a mais cabível seria Gabriel Veron e Quinteiro. Não, faz mais sentido. Pior que faz mais sentido. E assim, o Salas é o cara da velocidade, né? Uhum. Mas é um cara também que eu não vejo. Que eu não vejo assim com uma característica muito importante. Tanto que ele geralmente dá lugar sempre ao Solari, que tá no banco de reservas. Uhum. E, cara, assim, iria sobrar realmente o Matheus Henrique no meu pensamento, né? E aí eu prefiro o Matheus Henrique. Nesse esquema todo aí. Então tá. Matheus Henrique. Então vai ser Matheus Henrique contra o Almendra, né, família? Só pra. Isso. Tá. Então, Matheus Henrique e Almendra, você é Matheus Henrique ou Almendra? Eu vou de Almendra de novo, cara. Não tem Vai de como. Almendra. Ele é um dos melhores da competição, não tem como. Você segue com Almendra, Johnny Chavão? Eu sigo com Almendra. Então, Almendra fechando esse meio de campo aí. Meio de campo totalmente da equipe do Racing, né? Uhum. Com Nardoni, Sousa e Almendra aí no meio de campo. O Cruzeiro tem muitos bons meios de campos, não tem nada a ver com os outros serem melhores, mas com as opções que a gente entendeu aqui com a melhor formação possível, a trinca de meio de campo da equipe do Racing é melhor para essa final. E agora vamos partir para o ataque, que agora sim vai ter comparações. Ali e aí vai sobrar no pensamento, né? Matheus Pereira com Quinteiro, né? Isso. Então vamos começar no ataque para já tirar o centroavante, que ele é a dúvida mais, né? Sem dúvida nenhuma. Caio Jorge contra Adrian Martins. Para vocês. Para mim, eu posso começar votando? Eu vou votar no Adrian Martins, porque ele é o artilheiro da equipe do Racing. Cara cravador nato. O Caio Jorge é um bom centroavante, mas eu tenho uma particularidade com o Caio Jorge, que eu não sou tão fã assim do jogador. Não, atleta não, né? Da pessoa não, né? O atleta, Caio Jorge tem um bagulho, tem uma coisa ali que me irrita um pouco, mas o meu voto, sem clubismo nenhum, vou de Adrian Martins do Racing. Cara, eu vou de Adrian Martins também. É interessante que são perfis de jogadores diferentes também, mas são atacantes, obviamente, são camisa 9, são uma referência, mas o Caio Jorge é muito mais móvel do que o Adrian Martins, mas o Adrian Martins tem um pouco mais de leitura de jogo também. E ele é o artilheiro da competição também, né? Então, assim, eu vou de Adrian Martins, seguindo o seu voto também, com o seu argumento. Perfeito. Johnny Chavão, Caio Jorge ou Adrian Martins? Eu vou de Adrian Martins também. Ele foi destaque contra o Corinthians, 1-2, né? Ele vem nesses 4 jogos aí do campeonato argentino que sucedeu depois do jogo do Corinthians. Ele tem 2 gols, inclusive contra o Barraca Central. Ele foi o craque da equipe, marcou um gol, e então
Marcou um gol e foi o melhor da partida, né? Ele e o Almendra, né? A dupla que marcou os gols daquela vitória contra o Barraca Central por 2-0, que inclusive a gente tá vendo aqui. Tentei colocar aqui nos bastidores do Audiolab, agora me lembrei desse jogo. E foi um jogo realmente que o Racing deitou e rolou, assim, então não tem jeito. Ele é um 9, apesar de ser diferente do Caio Jorge, ele é um 9 que decide mais. Perfeito. Então, não, só para passar uma informaçãozinha, né? Nos últimos 5 jogos, o Adrian Martins tem 2 gols e 2 assistências. O homem gol. O cara Entendeu? gosta. E o Caio Jorge tem 3 gols e 1 assistência. É um então, assim, só para ilustrar a competitividade entre os dois. O bom duelo. Eu falei brincando até que eu não gosto de Caio Jorge, que eu tenho algo contra o jogador Caio Jorge, mas ele é um bom atacante. Mas realmente. Não, e o Cruzeiro só tá na final por causa do Caio Jorge. Realmente. Ele decidiu aí a vaga pro Cruzeiro contra o Lanús. Realmente vive um bom momento na equipe do Cruzeiro, mas a questão ali, ó, do faro de gol. Adrian Martins é diferente e vai ser eleito, foi escolhido aqui pela gente como o melhor 9 dessa final. E agora vamos, para mim, acho que faz mais sentido assim. Veron, que seria o cara da velocidade pro Cruzeiro, contra o Salas, que é o cara da velocidade pro Racing. Para vocês, Veron ou Salas? Daí, John. Johnny Chavão. Eu vou de Veron. Salas é realmente, como o Miguel falou, é um jogador que talvez não faça tanta diferença. Agora o Veron, ele faz a diferença no esquema tático tanto do Seabra, né, fazia, quanto agora o Fernando Diniz. Ele é um jogador que normalmente faz os passes e tal para gols, então ele é um jogador mais importante, talvez para o Cruzeiro. Então tá aí, voto de Johnny Chavão para Gabriel Veron. Miguel de Paula. Cara, eu vou de Veron também. Eu acho que é um cara que que, assim, é um cara que é sempre escolhido para ser sacrificado, né? E, ao meu ver, o Veron é muito mais jogador que ele, né? Tem mais experiência também, um cara que já rodou pela Europa, foi no Porto, teve uma passagem até meio relâmpago, né? Mas, assim, teve seus altos e baixos aqui no Palmeiras. Pela regularidade, eu vou de Gabriel Veron, cara. O Salas ainda, assim, é que na competição ele vem muito bem, né? Mas, no geral, no Campeonato Argentino e tudo mais, ele é um cara que ainda é difícil, assim, de avaliar, porque ele não tem sido muito, assim, uma figura representativa, que eu digo no ataque, não é um cara muito de protagonismo, e esse é o meu argumento, assim, para eu votar no Gabriel Veron. Tá, então, mais um voto pro Veron. Eu, pra ser diferente, vou votar no Salas para ter o 2-1, para fingir que teve ali uma grande chance ali do Salas igualar ali, ter ali uma disputa. Então vou votar no Salas, mas quem foi eleito foi Gabriel Veron. E agora, para fechar ali os 11 jogadores, Matheus Pereira contra Quinteiros, os dois ali, podemos dizer ali, jogadores cerebrais aí das duas equipes. Então, de um lado temos Matheus Pereira pelo Cruzeiro, e do outro, Quinteiro, que foi decisivo contra o Corinthians no jogo da volta, fazendo ali 2 gols contra a equipe do Corinthians. Então, Miguel de Paula, você, para fechar ali os 11 jogadores, quem é melhor? Quinteiro ou Matheus Pereira, qual você escolhe? Também é difícil, cara, porque o Quinteiro, ele é irregular na questão de forma física, né? Não dá pra gente contar com o Quinteiro sempre. Se ele jogasse com a qualidade que ele tem sempre, e sempre tivesse aquele comprometimento, assim, com a sua forma física, né, com até a sua fisiologia, eu acho que ele seria realmente um dos protagonistas da América, né, porque ele já decidiu Libertadores, né? Libertadores, tem o final de Libertadores, já foi sondado muitas vezes até por clubes aqui do Brasil, né? O Flamengo já teve interessado, o Palmeiras teve interessado, o Grêmio teve interessado, o Internacional também. E, assim, a passagem dele também na Europa é muito boa, pelo Porto, o cara também de rodagem, mas, assim, tem esse porém que é da forma física, o que para mim é muito, muito nocivo ao desempenho dele, cara, porque acaba que ele é um jogador de baixa rotatividade, né? E acaba que ele é algumas vezes substituído, não consegue, né, algumas vezes nos jogos aqui e ali, mas se ele jogar sempre com a qualidade que ele tem, que tem bola no pé, como tem sido na competição inteira, eu acho que, assim, realmente seria a minha escolha, mas eu vou de Matheus Pereira, porque Matheus Pereira tem qualidade, tem a boa batida,
tem o drible e é o camisa 10 oficial, embora assim, eu acho que o Fernando Diniz está colocando ele na posição errada, eu acho que ele rende muito mais atrás do centroavante. Né, para mim não é o Gabriel Veron, que tem que ficar ali do lado, acho que tem que dividir até um posto ali com o Veron. Se encostasse um pouco mais, eu acho que seria assim, dessa forma. Então eu vou da minha escolha Matheus Pereira mesmo. Tá, então Matheus Pereira é o voto de Mingau de Paula. Johnny Chavão está em suas mãos. Quinteiro de um lado, Matheus Pereira do outro. Quem você vai escolher, amigo? Eu acho que eu vou de Quinteiro, porque, enfim, ele é um destaque não só no Racing, mas também na seleção colombiana, apesar de problemas físicos ou coisas ruins que ele possa ter, eu vou de Quinteiro. Eu acho ele um jogador um pouco melhor, inclusive ventilado para jogar aqui no Brasil a partir do ano que vem, né? Realmente, aí você deixou em minhas mãos. O Flamengo não contratou o Quinteiro por conta da forma física dele, Sim, que incomodou bastante. E assim, gente, só para deixar claro, o Quinteiro não é mau jogador, tá? O Quinteiro continua sendo um cara que cobra muito bem falta, que chuta muito bem de fora da área, que continua sendo um jogador espetacular, mas essa questão da física dele, de ritmo, não consegue dar, assim, uma empolgação, né? Você pode pegar os cortes dele, assim, dos melhores momentos dele, que ele tem excelentes momentos, mas o recorte total tem que incluir essa parte de problemas físicos que ele tem, cara. E, exatamente. É uma coisa que é prejudicial ao jogador. na verdade, é um ponto ali muito bem levantado ali pelo Mingau de Paula. E aí, eu vou ter que escolher agora entre Matheus Pereira e Quinteiro. E a escolha, vou fazendo aqui, ó. Na frieza. Na frieza, ó, aqui, ó. Comemoração tá aí, tava até no campinho, comemoração do homem. Matheus Pereira, ele que fez uma temporada absurda pelo Cruzeiro desde o início, agora nesse momento final da competição ali e também da temporada ele realmente tá um pouco mais abaixo, mas se você pegar tanta qualidade no jogador, que tem muita qualidade, foi cogitado para ser o 10 da seleção brasileira, né? Sim, foi convocado, né, para a seleção brasileira, ele atuou contra a seleção peruana, ele entrou ali no segundo tempo, quase ainda, teve uma oportunidade de fazer um gol, quase fez o gol, realmente vive uma boa temporada, não sei se, é difícil falar agora, assim, de cabeça, se é a melhor temporada dele em números e tal, mas uma boa atuação pelo Cruzeiro, é um jogador de nível que poderia estar até nas grandes competições da Europa, tem qualidade para isso, então meu voto é Matheus Pereira, o gelado. Matheus Pereira, então para mim é o último jogador aí. Engraçado que no setor ofensivo, né, do meio de campo para frente, só tivemos 2 jogadores do Cruzeiro nesse X1 que a gente fez. Eu acho que empatou. Veron e Matheus Pereira. Aí no meio de campo, o trio todo do Racing. Lá na frente temos o Martins, o artilheiro da equipe do Racing. Então ficou quanto? Ficou na defesa, né? 4 jogadores do Cruzeiro, Cássio, temos William, João Marcelo e Vidalba, e na lateral esquerda, Rojas. No meio de campo, temos Nardoni, Sousa. Aí a gente fez um 4-2-2-2, ou um 4-4-2, vida rasa. Temos Veron de um lado, do outro, Almendra, e no ataque, ali pode ser ali fazendo a função de um meia, o Matheus Pereira, ou até ali, mas ali como a gente estava falando atrás do atacante, Matheus Pereira, e lá na frente, Martins é o cravador dessa equipe. E para fechar agora, 6-5 para a equipe do Racing. E agora para fechar, o técnico. De um lado, Fernando Diniz, né? Que para muitos é um dos melhores treinadores atualmente do futebol brasileiro, contra Gustavo Costa. Que a produção ainda trouxe aqui, né? Informação de que ele é dos crias do Racing, né? Que ele era um gandulinha, ele foi jogador da Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro, ele ganhou, né? Foi campeão em 1988. Mas a questão não é jogador, né? Se fosse também o Diniz. Agora é a beira de campo. Né? Agora é a beira de campo. Aqui, eu vou de Fernando Diniz. Vai de Diniz? Vou de Diniz. Mas com sobras ou sem sobras? Só pra criar um. Sem sobras, irmão. Sem sobras. Um cara importante, né? Ganhou Libertadores, ganhou Carioca, né? Um cara aqui diferenciado. Tem o que é do título ali dentro do campo. Tá bom. Então,
Diniz é o Valdemar de Paula. Johnny Chavão, você vai de Fernandinho ou eu ia fazer a piada se tu ia de Diniz ou ia de Costas. Mas como eu não sou cruel, vou perguntar, você vai de Fernando ou vai de Gustavo? Então, é porque a Libertadores do Diniz, ele dá uma, como que eu vou dizer, dá um status ao Diniz de que ele é talvez muito maior do que o Costas. Tá. Mas o treinador argentino, ele também tem títulos importantes, ele tem 2 campeonatos peruanos, um paraguaio, um equatoriano e 2 colombianos com Santa Fé. Apesar de, enfim, ter campeonatos nacionais que não sejam, assim, não vou dizendo que não é importante, porque é importante sim. Eu acho que o Diniz, ele tem um que a mais, né? Acho que tem ideias, né? Apesar de eu não concordar com todas elas. Ele tem ideias, ele tem um título, é atual campeão da Libertadores. E ele treinou a seleção brasileira. Apesar de que foi uma passagem muito ruim, mas ele treinou a seleção brasileira. Então eu vou de Diniz. Vai de Diniz? Então não vai ter mistério. Diniz é o treinador dessa grande final, dessa seleção que a gente montou. A produção já vai colocar aí na tela a equipe que a gente montou. A gente pediu um time, né? A gente queria montar um time e montamos uma seleção. Então... Só uma coisa aqui também para ilustrar o Gustavo Costas. Ele foi treinador da Bolívia, né? Na última eliminatória. Ele teve incríveis 1 vitória, 1 empate e 8 derrotas. Gênio da bola. Então é complicado, amigo. A gente Mas tá aí na tela a nossa escalação. No gol temos Cássio, temos William, João Marcelo, Vidalba e Rojas, fechando ali o quarteto de zaga. No meio de campo, Sousa, Nardoni e Almendra. E no ataque, Veron, Matheus Pereira e Adrian Martinez. Quem comanda essa seleção é nada mais, nada menos que Fernando Diniz. Tá aí na tela a nossa escalação para a grande final da Sul-Americana. Um empate técnico, 6-6. Aí, 6 pro Cruzeiro, 6 pro Racing. Na final vai ser 6-6? Não, mas, né, tá aí. Que isso, cara? 7 pro Cruzeiro, 5 pro Racing, fez o conta aqui. Por isso eu tô usando jornalismo, né, rapaz? Então. A produção contando. 7-5 pro Cruzeiro, então peço perdão aqui ao cálculo. Mas o empate técnico tá no coração de todos nós. 7 pro Cruzeiro, 5 para o Racing. E agora, vamos encerrando esse Bem Alunos momento do print. Momento do print, né? Põe aí, digamos, na tela aí o print. Tá feito aí o print aí pela produção. Mais uma dinâmica que a gente planejou para o Bem Alunos de hoje. Só tem um comentário especial que eu queria que você colocasse aí na tela, hein? Tem comentários aí? Pipe Mostaro, chame o Mister imediatamente. Bem Alunos sempre entregando tudo. Parabéns, galera.